Olá, Júlio. Minha querida, Lembra... em domingo de Carnaval, Em domingo de Carnaval. está a retemperar as forças ou já está a dar as últimas? Não preciso. Planeio continuar como estive até aqui. Ah, é? Em... Perna estendida? De perna estendida, exatamente. Em sossego. Posta em sossego. Posta em Com o sossego, seu nome tem fazendo que estar. jus, claro, é isso mesmo. Júlio, lembra-se de certeza, anos 80, o romance de Madonna e Sean Penn? Tiveram cá a casa várias vezes. Foram comer os croissants da padaria Ribeiro, não é? Como se diz no Norte, eu e ele andámos na tropa. Claro. Aliás, estas calças foi ele que me as deu, não é? Exatamente. Não, mas lembro-se, sim. Todos nos lembramos, julgo eu, não é? Depois disso, enfim, cada um seguiu a sua vida, muitos romances se seguiram também, alguns escândalos, e curiosamente, nos últimos tempos, tem-se falado de que eles estarão de novo juntos. Mas por enquanto, às escondidas. Às escondidas. Às escondidas, como se não fossem maiores de idade, não é? Eles lá saberão porquê. Se calhar é pura e simplesmente por causa da imprensa, não faço claro, ideia. Imagino que sim. Ele terá sido visto a assistir a alguns concertos dela e... Isso é pouco clandestino, não é? Isso é pouco clandestino, não é? E eu li qualquer coisa dela a dizer: finalmente, ao fim de 30 anos, ele reconhece o meu valor, algo do género. Ah, é? Porque isso teria estado em questão no passado? Acho que houve uma relação muito conturbada, não é? E se calhar o sucesso de ambos, sendo que ela estava ainda assim mais exposta, estou a falar de cor, não é? Se calhar era uma coisa que o incomodava, não faço a mínima ideia. Bom, Madonna também não ficou propriamente conhecida por ser uma rapariga do convento, não é? Sim, mas essa questão do talento pôs-me o nariz a farejar como naqueles desenhos animados. Porque, se eu me lembro, nos anos 80, ele também ainda não se previa que ele fosse o ator indiscutivelmente talentoso em que depois se tornou. Também é verdade. Não é? Ele começou por ser uma cara laroca. De certa forma. Ainda é. Não estou a dizer que não, mas... E algumas dessas caras larocas nunca deixam de ser isso, meras caras larocas, mas ele não. Este homem, e até, por exemplo, é um tipo empenhadíssimo em determinadas causas políticas, etc. Pronto. E, portanto, pode ter acontecido, para ela dizer isso, que nessa altura ele achasse que não lhe reconhecesse a ela o mérito artístico, sei lá. Isso também é uma questão de gosto. Eu não lhe escondo que Madonna não é das minhas cantoras favoritas. Ponto final, parágrafo. Mas essa frase traduz, é curioso, uma das possíveis razões para hoje a relação ser mais equilibrada. É ela sentir-se mais valorizada. Bom, e é aí então que nos interessa chegar, não é? No fundo, falar do regresso a amores passados, se podemos ser felizes de novo com o mesmo amor, ou às vezes é juntar pedaços de algo que foi partido e nunca volta a ser o mesmo. Enfim, pode ser ainda melhor. Muitas perguntas para esse regresso aos amores passados. Pronto, vamos pôr de lado uma situação clássica, que é a questão dos amores adolescentes, não é? Porque não é disso que a Inês quer falar, não é? Estamos a falar de gente que viveu mesmo uma relação, que eventualmente coabitou, que se casou, etc., não é? E que depois se reencontra, não é? E resolve tentar de novo, não é? É mais isso. Na notícia que eu li em relação a eles, desde logo há logo uma variável, não é? Aparentemente, um dos filhos dela não acha piada a esta reaproximação. Está aqui Rocco. Rocco gostava de Penn, mas ele sabe o que Madonna sofreu por causa dele no passado. E que filho vai querer ver a mãe cometer o mesmo erro duas vezes. Outra vez, peço desculpa. Vai dar ao mesmo, estupidez. E isto, aqui está uma variável, não é? Que é, há mais gente a ter, se calhar,
será um exagero de voto na matéria, mas pelo menos a poder tentar influenciar a votação. E os filhos, sem dúvida. Porque o mais frequente, quando nós conversamos, Inês, é que apareça menção aos esforços dos filhos para reaproximar os pais, para evitar um divórcio, etc. Já aconteceu N vezes aqui. Mas o que está descrito na notícia, não tem dimensão para se falar de um artigo mesmo, o que está descrito na notícia também acontece, que é um ou mais filhos ter uma opinião firme sobre uma tentativa de recomeço dos pais. Isso pode ser determinante para o futuro da relação? Pois pode. Pode, porque depende do poder que os filhos têm sobre os dois pais ou um deles. Não é? Por exemplo, também é frequente nós falarmos sobre pessoas que se divorciaram, têm filhos dos primeiros casamentos, depois juntam-se e voltam a ter filhos, ou não voltam, mas nós referirmos-nos ao papel desempenhado, a favor ou contra, dos filhos que vêm de casamentos anteriores. Aqui estamos em presença, eventualmente, de situações que envolvem os próprios filhos das pessoas. E, como é evidente, eu também já ouvi, em situações semelhantes, filhos dizerem não é uma boa ideia. Pois terá muito a ver com a idade dos filhos também, não é? Claro. E com as marcas que ficaram nos próprios filhos. Não? Quer dizer, é assim. Estando nós muito próximos, aliás, a Dona Agostina escrevia isso sobre o casamento, não é? Que nós estamos demasiado próximos do outro para verdadeiramente termos uma opinião isenta acerca do outro e da relação, etc. Estando nós muito próximos, e filhos estão, suponhamos que há filhos que assistiram a uma relação muito turbulenta. Mas agora passaram 20 anos, suponhamos. E estas duas pessoas amadureceram. E podem estar muito mais pacificadas. Acontece também. Acontece. Mas os filhos, que, diga-se en passant, também têm mais 20 anos, podem estar muito amarrados à imagem do que aconteceu. Do passado, claro. Pronto. Claro. E terem muita noção, isto é tudo muito bonito, mas ao fim de uma semana, um mês ou um ano, vamos ter o desdobramento da caminhonete de há 20 anos atrás. E, portanto, podem não achar uma grande ideia. Acha que raramente há o benefício da dúvida? Não, acho que muitas vezes há o benefício da dúvida. Agora, não podemos ter a noção, porque não é verdadeira, que nestas situações os filhos sistematicamente estão de acordo. Até porque é muito raro que os filhos consigam ser completamente equidistantes. E, portanto, quando se opõem, em geral é para proteger um dos pais do outro. Que acham, com razão ou sem ela, que infernizou a vida da família. Agora, pronto, dito isto, vamos decretar que não estamos a falar de filhos. Podemos também falar também de outra coisa. De irmãos, de irmãs, de pais, não é? Toda a gente... Do peso da família numa relação. Nem mais. Há sempre alguém que, eventualmente, que diz olha, que romântico, que bonito, que bom vocês terem se reencontrado, eu sempre achei que vocês faziam um casal bonito. Se calhar, e é verdade, se calhar o que não foi o tempo certo naquela altura, mas agora vai ser... E também há outras pessoas que dizem o quê? Ou, no fundo, o que está na notícia. Outra vez essa asneira. Mas tu estás louco ou tu estás louca. Na primeira todos caem, diz o povo. Não é? Mas peguemos nas pessoas. Com a profissão que eu tenho, eu devo-lhe dizer que aceito que haja pessoas
que, para dizer de uma forma muito esquemática, se calhar tentaram estar juntas numa altura errada das suas vidas. E que podem, eventualmente, funcionar num outro marco quilométrico do caminho. E isto porquê? Porque, como diria o meu irmão gêmeo, o seu de La Palice, não é? Nós mudamos. Mudamos. Não é? Acha que sim, mudamos? Ai, mudamos, querida. Até mudamos para pior, às vezes. Embora há uma frase que também tem algo de verdade, que é, à medida que envelhecemos, ficamos cada vez mais iguais a nós mesmos. Não vou negar isso. Acha que sim? Há traços de caráter que se acentuam. Mas verdade. Isso seria a estagnação, não é? Pronto. É uma visão Agora, pouco otimista. É evidente que mudamos, quer dizer, mudamos e até mudamos na maneira de gostar. Não se gosta aos 20 anos, como se gosta aos 50 ou aos 60 anos. Se nós estamos diferentes, e sobretudo se tivermos um trajeto, isso deixa marcas. Boas, más. Isso permite comparar. Eu ouço muitas pessoas dizerem-me, por uma questão de justiça, tenho que lhe dizer que há 20 anos atrás eu fui injusta ou fui injusto com o meu companheiro ou a minha companheira porque não tinha ainda maturidade para isto ou para aquilo. Olhe, se quiser, para perdoar. Muito bem. Há alturas da nossa vida em que nós estamos muito naquela de quem mais faz, pagas. Ponto final. Em que temos demasiadas certezas. Não aturo isto, não aturo aquilo, os meus princípios implicam isto, aquilo e tal, e para meter uma frase em inglês tem que ser tudo by the book. E depois a vida ensina-nos que não é tudo a preto e branco. É claro que é um bocado deprimente dizer é cinzento. Portanto, não digamos que é cinzento. Não é tudo a preto e branco, é a cores. O que significa que nós temos que ser capazes de introduzir algumas nuances em todas essas certezas que às vezes levamos para uma relação. Mas, quando eu lhe dizia nós mudamos, repare, começámos brincando por ser o Carnaval. Suponha a Inês, não é, que se juntam duas pessoas em que uma c'est toujours la fête, não é preciso ser Carnaval, e que adora sair, etc. A outra é mais, desculpa empregar um termo da minha infância, é mais panhonhas. E adora ficar em casa. Isto pode ser um motivo de atrito. E as pessoas podem não ter a maturidade suficiente para saber negociar. Ora, uma relação, eu sei que a palavra em geral não agrada às pessoas, eu próprio, se conseguisse encontrar uma melhor, talvez a utilizasse. Mas uma relação que se prolonga no tempo é uma negociação permanente. Porque se não é uma negociação, ou é uma ditadura, em que a relação decorre ao sabor do vento que sopra de um dos lados, ponto final, ou então as pessoas vivem pretensamente juntas, mas qualquer área que possa cheirar a estuo não é abordada. E, portanto, mete-se no sótão fechado a sete chaves. Lembra-se como a semana passada, ou há 2 semanas, falámos aqui da sobrevivência das relações, tendo em conta o historial familiar, ou seja, que relação se desenvolve com a família. Exatamente. E nós falámos aqui muito de cedências, respeito, enfim, flexibilidade. Nem mais. Isso é importante. Isso é importante. E depois, havendo um reencontro,
também tem importância como é que foi a separação. Ou seja, houve um mau ou uma má da fita a 100%? Há sempre dois, não é? Numa relação. Não estou a dizer, como é evidente, que o mais das vezes nós não possamos dizer a iniciativa foi de alguém, o meter o pé foi de alguém, mais que do outro, mas, quer queiramos, quer não, estamos a falar de duas pessoas. E, portanto, estas reaproximações também implicam que eventuais conflitos que levaram a uma separação tenham sido minimamente digeridos. Porque senão o que pode acontecer é permanecerem quistos na cabeça das pessoas. E não estou a falar de quistos sebáceos. E, portanto, essas coisas acabarem por, passado um momento inicial de paixão, porque não, outra vez, por não estarem resolvidos, poderem começar a corroer de novo a relação. Ou seja, por exemplo, alguém cobrar, como agora se diz, por influência dos nossos irmãos brasileiros. E, portanto, porque a Inês foi amada fita há 20 anos, a outra pessoa quer estar consigo, gosta de si, mas está numa posição de superioridade moral e tenciona exercê-la. Ou seja, a Inês vai ter, digamos assim, de, embora numa relação amorosa, mas vai ter que cumprir uma determinada pena, vai expiar, digamos assim, o pecado de há 20 anos atrás. Claro que há quem nunca consiga, não é? E, portanto, eterniza-se uma relação que não é uma relação democrática, se quiser, ou uma relação sujeito-sujeito, não é? Passo o exagero, é uma relação que, pelo menos, de vez em quando, tem características de sujeito-objeto, ou sujeito, ou uma relação, digamos assim, em que há submissão, digamos assim. Não é? Pronto. Isso também não é desejável. Já agora, quando os outrora separados, Sim. agora de novo juntos, o procuram no consultório, Sim. o primeiro sentimento é de receio, é medo? De que As não pessoas? dê? Sim. Ou o entusiasmo normalmente supera o medo? Não, normalmente o entusiasmo supera o medo. Senão as pessoas não estão disponíveis para tentar. Não é? Quando o medo predomina, em geral, as pessoas não tentam. Depois há outras questões, minha querida, que é, as pessoas tentam o quê? Não é raro que as pessoas estejam a falar de uma relação que no passado, por exemplo, foi um casamento normalíssimo. Há pessoas que retomam a relação, mas não com um novo casamento. E, eventualmente, num registro que nem sequer implica coabitação. Acontece. Acontece. E até acontece algumas das pessoas dizerem assim, se nós soubéssemos isto há 20 anos Não nos atrás, tínhamos separado. se calhar não nos tínhamos separado. Porque, por feitios, digamos assim, a boa distância na relação deles não permite que estejam 7 dias por semana debaixo do mesmo teto. E aqui eu sei que sou cansativo, mas eu volto a repetir, eu não me sinto no direito de decretar que, porque duas pessoas não vivem debaixo do mesmo teto, gostam menos uma da outra do que pessoas que vivem debaixo do mesmo Sem teto. dúvida. Não é? Porque, infelizmente, por razões profissionais, e ainda mais infelizmente, perante amigos e conhecidos, já vi pessoas debaixo do mesmo teto com relações que são autênticos desertos ou autênticos infernos. Poupar o amor pode ser uma grande prova de amor. Pode. Pois pode. E até lhe vou dizer uma coisa. Como eu estou a ficar sem luz e não tenciono ir acendê-la, aquilo que ia guardar para o fim, vou ler já. Trouxe-lhe um poema do Pina, de um livro do Pina, que aliás tem um título espantoso, na minha opinião, que é Ainda não é o fim nem o princípio do mundo. Calma, é apenas um pouco tarde. Sim, que é lindíssimo, não é? E um poema que é muito conhecido, que é Amor como em casa.
Regresse devagar ao teu sorriso, como quem volta à casa. Faço de conta que não é nada comigo. Distraído percorro o caminho familiar da saudade. Pequeninas coisas me prendem. Uma tarde num café. Um livro. Devagar te amo e às vezes depressa, meu amor. E às vezes faço coisas que não devo. Regresse devagar à tua casa. Compro um livro. Entro no amor, como em casa. É muito bonito. Esse é um amor, diria que é um amor apaziguado. Repare, este começo é um começo de fanfarra, autenticamente, porque regresse devagar ao teu sorriso, como quem volta à casa, é estuporadamente belo. Sem dúvida, não é? Sim. A casa dele é o sorriso dela. E se pensarmos em termos de metáfora, isto é lindíssimo. Porque como é que nós nos podemos sentir mais em casa do que quando o outro nos sorri? Mais. Nos recebe com Exato. Mais do que quando nós sentimos que o outro sorri. Porque por nós nos ver chegamos. chegar, exatamente. Aquele sorriso diz tudo. Não estou a dizer... Porque há pessoas que são muito acusadas que não dizem isto, não dizem aquilo. Há as pessoas, coisas tão simples como gosto de ti, por exemplo. Não estou a dizer que não seja importante. É verdade. Mas há coisas que não precisam de palavras. E acho que é muito difícil alguém fingir um sorriso de quem está genuinamente encantado por nos ver chegar. Um sorriso é muito transparente, não é? Por isso é que também há os sorrisos amarelos. É verdade. Ponha amarelo nisso. Nós estamos muito habituados a falar dos olhos. E com razão. Diz-se que os olhos são o espelho da alma, etc. E realmente, embora nem todos, não sei se partilha essa minha opinião, embora nem todos os olhos sejam tão expressivos quanto isso. Há olhos que fogem constantemente. Há olhos que fogem constantemente e até, na minha opinião, há cores de olhos que é muito curioso. Que é... isto é perfeitamente, se quiser, até um preconceito. Mas eu sempre achei que os olhos muito claros mais frequentemente são menos expressivos. E por isso eu comecei por dizer isto é um preconceito. E repara, está-lhe a falar alguém com uma mãe com olhos verdes e azuis conforme a luz, que eram lindíssimos, e que só o meu filho mais novo teve a sorte de herdar. Bom, mas os olhos escuros apontam para a profundidade, não é? É um abismo, um olhar escuro, castanho, enfim. Sabe, pronto, isto para alguém que ensinou a antropologia médica é importante, que é juntarmos características que verdadeiramente não deveríamos juntar. Por exemplo, eu acho que com muito mais facilidade olhos claros podem ser olhos frios. Cuidado, não estou a dizer frios no sentido da pessoa deliberadamente fazer um olhar daqueles que nos gelam imediatamente, não é? Mas olha, inevitavelmente acabamos no Francisco José, não é? Teus olhos castanhos, não é? Encantos tamanhos, tal. Eu acho realmente que é mais fácil nós dizermos de olhos escuros, que olhos tão expressivos, etc., não é? Do que olhos que são, cuidado, às vezes lindíssimos, nomeadamente olhos azuis. Mas podem ser glaciares. Podem ser glaciares ou então serem, de uma certa maneira, lindíssimos, mas pouco expressivos, que não é a mesma coisa. Não é? Quando nós dizemos os olhos dele até se riam. Isto é verdade. Nós às vezes temos pessoas à nossa frente que a boca está perfeitamente imóvel. Não tem uma expressão,
não tem sequer um jogar, nada. Mas a Inês olha para aqueles olhos e diz: este homem ou esta mulher está perdido de riso. Está divertidíssimo. Percebe? E a minha impressão é que isso é mais frequente nos olhos escuros do que nos olhos claros. Pronto. Vou voltar a repetir o que disse no início. Estou completamente disponível para que me digam que isto é um preconceito. E mais a mais, porque como compreende-se, sendo nós um país latino, os olhos claros têm muita saída, que são mais raros. Claro. Não é? Os jovens machos, por exemplo, desde o meu tempo, não penso que tenha mudado muito, que a loira de olhos azuis é evidentemente algo de muito mais raro no mercado da oferta e da procura do que a morena, de olhos escuros. Eu confesso que fui procurar aqui a letra do Blue Eyes, Sim. do Elton John, uma canção de 1982, porque não me lembrava o que é que ele diz. E ele diz, querida... os teus olhos são azuis, como um limpo céu azul, protegendo-me, mas também diz aqui uma coisa curiosa: olhos azuis que seguram as lágrimas, seguram a dor. Não é? No sentido, pode ser de facto de serem mais frios. Bom, mas não, mas ele também diz: os teus olhos são azuis e eu estou em casa novamente. Aí está, não é? É claro que aqui também, se calhar, estamos, ou pelo menos eu, estou a cometer um erro, que é a desinserir os olhos do conjunto. É muito mais habitual, em termos até antropológicos, nós estarmos à espera de expressividade dos morenos do que dos mais brancos, não é? Os latinos, quase todos eles são morenos. E os latinos têm a reputação de ser muito mais expressivos do que os nórdicos. E marotos também. Pronto, tudo bem. Pode ser uma forma de expressão como outra qualquer. Claro, sem dúvida. E, portanto, se calhar é completamente injusto estar apenas nos olhos. Como costumo, não faço a mínima ideia de como chegámos aqui. Eu estava a pensar justamente nisso. Não é? Mas, sendo completamente desonestos... foi a partir do sorriso, não é? Pronto, sendo completamente desonestos, nós podemos dizer assim. E o que é que acontece quando as pessoas se reencontram? As pessoas reencontram-se. O que é que me é dito? Não é assim tão raro que as pessoas me digam assim: e eu pensei, será que eu tentei o suficiente da primeira vez? Será que isto não teria pernas para andar? Outras pessoas, no seguimento de uma das linhas de pensamento de há meia hora atrás, dizem: é estranhíssimo, ela é uma mulher diferente, ou ele é um homem diferente, e agrada muito mais assim. Porque é que ele não era, ou ela não era assim há 20 anos atrás? Não era porque não tinham passado 20 anos. O que levanta outra questão, que é a avaliação que nós fazemos do trajeto nosso e do outro entre os dois encontros. Sim. Podemos considerar que o outro está diferente quando nós próprios também mudamos, não é? Também mudamos. E o que se passou nas nossas vidas também tem influência. Por exemplo, não lhe vou esconder que, de vez em quando, há narcisismos inflamados. Que é a pessoa que me diz e sabe que não houve mais ninguém na vida dele ou na vida dela depois de mim. E isto é um grande afago ao ego. Também há pessoas que me dizem assim: sabe uma coisa? Eu depois dele ou dela tive várias relações e isso ajudou-me a dar-lhe o devido valor. Porque a comparação jogou a favor daquela pessoa. Portanto, as maneiras de lá chegar são múltiplas. Até porque nós podemos ser surpreendidos a posteriori
pela importância da relação com aquela pessoa. Ou seja, quando nos separamos, nós estamos preparados para fazer um luto, durante algum tempo as coisas serem dolorosas, etc. Mas a nossa vida vai seguir. Temos o direito de tentar ser felizes. Mas pode realmente acontecer que, uns anos envolvidos, nós digamos: e caramba, não é normal que eu continue a pensar naquela pessoa como continuo. Talvez a pessoa tivesse mais importância para nós do que nós julgámos na altura em que a relação acabou. Acontece essa pessoa poder ficar em loop nas nossas cabeças, ainda que se possam viver outras coisas, mas aquela pessoa continua lá, não é? Pode, e até há maneiras pouco saudáveis, digamos assim, e aqui estou a falar até de saúde física, porque arriscamos um par de estalos, que é, por exemplo, os lapsos freudianos. Há pessoas que 5, 10, 15 anos depois, numa situação de intimidade, podem se ouvir horrorizadas dizer o nome da outra pessoa. E ora, vamos ser justos, Inês. Anos envolvidos, um lapso freudiano desses tem que ter algum significado, não é? Porque diabo é que nos salta aquele nome? Que está lá. O que normalmente não entusiasma nada a pessoa que está connosco, não é? Claro. Pronto, não é? Está lá sedimentado, não é? Aliás, há pouco tempo eu ouvia uma pessoa, não nesse tipo de situações, não é? Mas em situações triangulares, que me dizia, lá está a questão do avançar na idade. A pessoa dizia-me, olha, o que há bocado eu referia, na primeira que todos caem, não é? E então, no passado, essa pessoa já lhe aconteceu isso, não é? E então dizia-me, divertido, era um homem, por isso agora não há nomes, é querida para toda a gente. É bom. Eu acho que é de uma precaução. Sem dúvida. Uma extraordinária sageza, não é? Pronto. Toda a gente é querida e, portanto, ponto final, parágrafo. Toda a gente quer ser querida. E aí, como compreende, nós de repente, não costuma ser de repente, não é? Mas nós começarmos a descobrir que aquela pessoa continua a ter um duplex no nosso coração, na nossa cabeça. Não é uma assoalhada. Não, um duplex. Se quiser ser mais científica, isso pode ser até o motor para nós tentarmos uma reaproximação. Por exemplo, há pessoas que, de certa forma, na medida das suas possibilidades, mantêm, vamos utilizar um verbo moderno, mantêm a vida da outra monitorizada. E de repente chega uma notícia que é: ela separou-se de fulano. E a pessoa, nessa altura, vai tentar outra vez. Ou, não estando a viver com ninguém, cheirando-lhe que pode haver ali algum cerco por parte de alguém, voltar a atacar nessa altura, não é? Bom, isso é mais habitual a curto prazo. Há uma separação, não é? A pessoa está cheia de certezas que quer a separação e de repente vem-lhe dizer que viram a outra no cinema, acompanhada. E de repente as intenções definitivas esboroam-se completamente e a pessoa reaparece. Quando o mecanismo é esse, para alguém com a minha profissão, o demóniozinho da desconfiança levanta o dedo, porque estamos em presença de quê? Da descoberta do amor ou estamos em presença de sentimento de posse? Porque também se eterniza, não é? Não é a mesma sentimento. coisa. Sim. Eu costumo dizer, e não me ponho fora do barco, de maneira nenhuma, mas eu costumo dizer que muitos de nós
mesmo que uma relação falhe, preferem que depois de nós o dilúvio. Não é? Antigamente era mais, para variar, como de costume, sobretudo para as mulheres. Era mais o convento, não é? Portanto, hoje em dia isso já não está tanto na moda. Não é? Mas, portanto, essa noção de depois de mim não veio mais ninguém, afarra-nos o ego. Aliás, já que eu hoje estou numa de ditados populares, é bom não esquecer que existe outro que diz: depois de mim virá quem bom de mim fará. Minha mãe repete-o muito. Nem mais. Que, aliás, de vez em quando é utilizado quase como uma praga. É. Em que nós dizemos ao outro: vais ver, ainda vais ter saudades minhas. E às vezes acontece. Pronto. E outra questão... outras vezes nós somos tão mauzinhos, que a pessoa até utiliza a nossa recordação para perdoar coisas ao seguinte. Não é? O seguinte faz uma coisa qualquer que não agrada e a pessoa diz: sim, pois, mas quando era ao Júlio, minha Nossa Senhora, não é? E diz ao outro: está bem, pronto, adiante. E quando é que sabemos, como é que podemos distinguir amizade de um amor que nunca o deixou de ser? Bom. Bem, a resposta assim mais habitual é dizermos assim: mas na amizade, em princípio, não há a componente erótica. Pronto. E eu não digo que não. Acho que é muito difícil, sobretudo quando estamos a falar de nos apetecer voltar a ter uma relação com uma pessoa, não é? Se não houver nenhuma atração erótica, é difícil nós acharmos que estamos apaixonados pela pessoa. Agora, a Inês pode-me dizer assim: olha, e suponhamos que estamos a falar de pessoas que já atingiram uma certa idade, com a vontade de quem está aqui sempre, até por ser parte interessada, a dizer que a sexualidade nos acompanha até ao fim da vida. Eu também poderei dizer que em determinadas idades as pessoas podem reaproximar-se baseadas em, digamos assim, terrenos comuns que são menos erotizados. Vou-lhe dar um exemplo. Há pessoas que adoram viajar. Viajar é uma prova dura para o amor. Porque quando as coisas correm bem, correm muito bem. Quando as coisas correm mal, uma pessoa começa a pensar assim: faltam ainda 15 dias para acabar estas férias, como é que isto vai ser? Não é por acaso que há casais que se refugiam no meio de outros casais, mas não são capazes de fazer férias sozinhos. Porque é complicado. Enquanto o cotidiano feito de horários, de entradas, saídas, etc., nas férias, em princípio, estamos 24 horas com o outro. E, portanto, o que eu lhe estava a dizer é assim: nós não podemos, ou, quer dizer, podemos, eu não o faço, nós não podemos reduzir a sexualidade ao sexo puro e duro. E, portanto, há pessoas que têm uma sexualidade muito mais difusa, passa sobretudo pela ternura, pelo afago, pelo colo, em sentido lato, etc. E, havendo uma comunhão de interesses, a vida pode ser extremamente agradável. Ponto final. Aliás, isso joga com outra coisa que eu e a Inês de vez em quando aqui abordamos, que é o sexo pode ser ótimo. E quando o sexo é ótimo, agora tiro a si do barco, falo só de mim, tem toda a minha admiração e a minha inveja, acho magnífico, mas eu continuo a achar que o sexo, mesmo ótimo, não chega para manter uma relação com um projeto futuro. Claro. Há a visão cínica, não é? Quer dizer assim, pois, porque
Não se pode fazer amor 7 dias por semana. Mas é mais profundo que isso, percebe? E isso é outra... Muitas das pessoas, não quero ser injusto para os mais novos, muitas das pessoas foram sempre assim. Mas mesmo alguns e algumas que não foram assim, é muito raro, com o passar do tempo, que as pessoas não passem a exigir mais do antes e do depois. Ou seja, das pequenas coisas que fazem uma convivência cotidiana. Os pequenos prazeres, as pequenas manias, etc. E em que as pessoas digam, nós encaixamos bem. Estamos nos últimos 5 minutos. Já estamos. Já. Acho que podemos deixar aqui, o Júlio sobretudo, o nosso voto de confiança, não em relação ao casal Madonna-Sean Penn. Não tenho nada contra eles, também claro, deixo, não claro. É? Mas é assim, não vou falar aos portugueses, não é? Como os presidentes da República. Vou-lhe falar da minha própria experiência. Aliás, devo-lhe dizer que há casais, porque nós aqui mantivemos isto de uma forma um bocado simples, mesmo assim, que é gente que teve uma relação e que, uns anos largos depois, tenta outra vez. Há casais que passam uma vida inteira a separar-se e a juntar-se. A velha história, nem comigo, nem contra amigo, não é? E isso é muito curioso. Percebe o funcionamento, esse funcionamento? Pode haver vários funcionamentos, pode haver várias explicações para este tipo de funcionamento. Uma das explicações que pode custar muito a aceitar às pessoas é aquelas pessoas gostam mesmo uma da outra, mas têm feitios que são dificilmente compatíveis. E lá vem a palavra chata. Quando são incapazes de negociar essas diferenças, com cedências dos dois lados, isso significa o quê? Que são demasiado importantes para verdadeiramente zarparem para oceanos diversos, mas não conseguem negociar o suficiente para estarem definitivamente juntos. E então é periódico. Há casais que se reformam 3 anos depois e depois separam-se outra vez e depois 4 anos depois, etc. Pronto. Coisa que inferniza a vida de alguns amigos, não é? Que depois se limitam a encolher os ombros. É verdade, é verdade. E que, a mim, quando acho que há verdadeiramente afeto ali e que não é só teimosia ou orgulho ferido ou alguma coisa, a mim faz muita pena. Porque fica-se com a sensação, credo, é quase pecado estes dois não serem felizes, porque na realidade, agora que falou dos amigos, muitas vezes os amigos dizem-nos é porque há realmente ali algo de muito sólido. Nenhum deles, por exemplo, consegue ligar-se a outra pessoa. Portanto, mais valia que se conseguissem entender. Não é? E depois, aí também a Inês conhece-me, não é? Que é assim, com um intervalo longo, haver a nostalgia de tentar e nem sequer tentar, o que disse, por exemplo, se predomina o medo, não é? Ficar a pensar como é que podia ter sido. Como é que teria sido, sim. É sempre a velha história, sabe? É assim, há de tudo. Mas a maior parte das pessoas que falaram comigo ao longo destes 40 anos, e estou a falar das mais velhas, as pessoas, de uma forma explícita ou implícita, no fundo o que me dizem é: eu preferi viver com os riscos que isso implicou e com os efeitos colaterais do que proteger-me por todos os lados, não é? E chegar à idade que tenho com uma sensação quase que vivi uma vida ascética, percebe? Sim. Não estou a fazer propaganda a favor do mosquito que anda agora a chatear toda a gente. Não é? Mas chegar ao fim da vida
no que ao amor diz respeito bacteriologicamente puro, não costuma ser algo de que as pessoas se orgulhem muito. Júlio, e terminamos, apesar de não lhe achar grande piada, temos que recordar a Madonna, não é? Claro. Na altura do Crazy For You, que foi justamente a altura, julgo eu, esta altura do Crazy For You e do Live to Tell, a altura do Sean Penn. Eu devo confessar que um dia liguei a televisão e saiu-me o videoclipe Like a Virgin e eu nunca mais consegui, nunca mais consegui pensar em Madonna sem pensar no Like a Virgin. Claro. Um beijinho, Júlio, até querida. amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Way